Leitura inicial nessa festa de São João Batista, o precursor, é Isaías 49, de 1 a 6, o canto do servo sofredor. São 4 os cantos do servo sofredor em Isaías 42, 49, esse aqui, 50, 52, 13 a 53, 12. Todos eles falam do servo do Senhor que sofre, que é o Messias e que é o Cristo, tá? Nações marinhas, ouvi-me. É o Senhor que está falando, é o profeta que está anunciando aquilo que o Senhor quer, porque todo profeta que vem do Senhor anuncia a vontade do Senhor, anuncia aquilo que o Senhor quer, o desejo do Senhor. Ouvi-me, primeira coisa que é quando o Senhor fala, escutar. Muitos de nós muitas vezes gostam de falar e não gostam de escutar. Com o Senhor, antes de falar, tem que escutar o que o Senhor quer. Então, bora escutar agora o que o Senhor quer. Povos distantes, prestai atenção. O profeta está falando para os povos distantes, para todas as nações. Então escutem, prestai atenção. O Senhor me chamou antes de eu nascer. Isso aqui é o relato de uma vocação. Isso aqui é o relato de um chamado. Do jeito que João Batista é vocacionado. Do jeito que João Batista foi chamado ainda no útero da mãe dele, Isabel. É relato de vocação, relato profético. Antes de eu nascer, antes que eu nascesse, eu fui escolhido, eu fui chamado. Leia a vocação de Jeremias, do profeta Jeremias. Antes que eu nascesse, o Senhor me escolheu. Cada um de nós aqui é escolhido. Eu sou escolhido pelo Senhor. Você é escolhido. Porque cada um de nós tem sua vocação no reino de Deus. E a nossa vocação é válida. Não é só a vocação sacerdotal. Você, vocação laical, solteiro ou casado, para ser fiel, fidelidade, para ter filhos e educar os filhos na lei do Senhor, solteiro para andar na lei do Senhor, para ser discípulo e apóstolo. Então cada um de nós aqui é vocacionado. A festa de São João Batista, do chamado dele, nascimento dele, é nossa festa, é nossa vocação, é anúncio da nossa vocação. Porque a palavra de Deus é direcionada a Israel, à igreja e a cada um de nós. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o ventre de minha mãe, ventre em grego, gastri, o ventre de Maria santo, sem pecado, o ventre de Isabel, estéril, que deu à luz, o ventre de Ana, estéril, que deu à luz Ana, mãe de Samuel, o grande profeta em Israel. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. O nome representa a pessoa na cultura hebraica. Então, antes que eu nascesse, o Senhor já sabia que eu ia nascer. Ele me escolheu e já sabia como era meu nome e o seu. Porque você é vocacionado, vocacionada, escolhido, escolhida por Deus. Fez de minha palavra uma espada afiada. Minha boca é uma língua afiada. Não para dizer o que não presta, não para caluniar, não para difamar ninguém, mas palavra afiada para anunciar o que o Senhor quer. O profeta é aquele que anuncia o que o Senhor quer, a vontade do Senhor. Palavra afiada nesse sentido. Me protegeu a sombra de sua mão, aquela ideia da mão do Senhor que nos protege, né, que dá sombra na nossa cabeça. Essa é uma ideia clássica do Antigo Testamento e aqui é a linguagem profética de Isaías. E fez de mim uma flecha aguçada, ideia da flecha que eu falo tanto aqui da guerra. Israel é um povo de guerra, a linguagem de guerra. Tá? Flecha aguçada para quê? Para vencer os inimigos. Hoje, inimigos espirituais, esses espíritos das trevas aí que estão entre o céu e a terra e guerreiam contra nós, não tem poder contra nós, nenhum desses espíritos.
escondida em sua aljava, linguagem de guerra. A linguagem do antigo é toda de guerra, já disse. Hoje a guerra é contra os espíritos do mal. Continua a guerra no novo, continua. Guerra contra nós, contra as más inclinações do nosso coração, e guerra contra os espíritos do mal, do mal. Espíritos do mal, são muitos. Segundo o Padre Pio, milhares, milhões. Nosso Senhor, uma gota do sangue do Nosso Senhor vence tudinho. Já venceu tudinho e condenou. Eles tudinho. E o Senhor me disse, tu és meu servo, eu disse, cântico do servo, tu és meu servo Israel, tu és meu servo Fernando, Sandra, fulano de tal, Prudência, cada um de nós servo do Senhor, em quem serei glorificado. O Senhor é glorificado em nós quando a gente faz a vontade dele. Tá? Ele é glorificado em nós quando a gente faz a vontade dele e ele nos ressuscita. Tá? Eu sou glorificado no Senhor quando ele me ressuscita. E ele é glorificado em mim quando eu realizo aquilo que ele quer. Aonde? Na minha vocação. Hoje é relato de vocação. Cada um de nós tem sua vocação no reino de Deus, que inicia na terra. E eu disse, eu trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto. O servo aqui está cansado. Muitas vezes a gente fica cansado. Não fique não, porque o Senhor é nossa flecha, nossa aljava, nossa força. Ele que vencerá em nós e por nós e nos glorificará. João 10, ele que é o nosso bom pastor. Inutilmente, está sentindo inútil. Muitas vezes a gente se sente inútil. Elias se sentiu inútil lá. Em 1 Reis 19, pediu para morrer. Depressão, ele venceu a depressão. Depressão existe. O que é que eu tenho que fazer? Vencer a depressão. Tá? Pedir força a Deus e vencer. Se o caso aí for muito sério, procura um psicólogo cristão bom. Tá? Que não é contra a religião, não. Você é cristão. Entretanto, o Senhor me fará justiça. Ainda na tristeza dele, ele diz, o Senhor me fará justiça. O Senhor é justo e misericordioso. Ele fará justiça a todos aqueles que seguem a lei dele, porque o Senhor é bom. E o meu Deus me dará a recompensa. Nós já temos a herança e a recompensa eterna, que é a ressurreição que o Cristo nos trouxe. Então fique tranquilo que você tem uma recompensa no céu. Aqui eu não tenho nada na terra, não tenho dinheiro, não tenho isso. Terá uma recompensa no céu. Quem não tem nada na terra e segue a lei de Deus, terá o reino de Deus, do céu terá tudo. Lá é o contrário, quem é rico aqui, lá não tem nada aqui, não tem nada aqui, lá é rico. É o contrário, então se alegre. Claro que riqueza tem a ver com espiritualidade. Não é só riqueza material, não. E agora me diz o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Então eu sou vocacionado a ser servo. Qual é minha vocação? Ser servo do Senhor. O que é que o servo faz? Serve. Serve de si? Não. Ele tem que ser obediente, fiel, prestativo. A vida dele de quem é? Do Senhor. É o Senhor que decide o que ele vai fazer? É. E se for escravo, o Senhor decide até se tem o direito de morrer ou de viver. Pronto. Se tem o direito de viver ou vai morrer. Ainda tem isso? Tem. Não, o Senhor foi mais do que um servo, um escravo, porque morreu. E provou o seu amor para conosco, porque morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, grandes pecadores. Ele morreu por nós. E agora me diz o Senhor, ele que me escolheu e me preparou, desde o nascimento e antes dele, desde a concepção, para que eu fosse seu servo, eu sou servo do Senhor, que eu recupere Jacó. Jacó quem é? O reino do sul. E faça Israel quem é? O rei do norte, unisse a ele. Hoje quem é? Jacó, Israel, a igreja católica. Então cada um de nós aqui tem o quê? Uma missão de unir a igreja católica. E não causar divisão, que muitos fazem hoje, nas igrejas, paróquia, comunidade, causando divisão. Nossa vocação não é causar divisão, é união, unidade.
Aos olhos do Senhor, esta é a nossa glória. O que é unidade, lutar pela unidade na igreja e da igreja. E ele me disse, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, restaurar a igreja católica, que ele disse a São Francisco, restaura minha igreja. Como é que eu restauro? Oração, penitência, adoração, vida de oração. Conversão, que é o apelo que o Senhor está colocando hoje para todo o mundo, para toda a humanidade. Conversão. Se convertam. E reconduzir os remanescentes, aqueles que restaram do reino de Israel. Aqueles que continuam vivos ainda. Então, reconduzir os remanescentes para o Senhor. Porque os que restaram irão restaurar o reino de Deus. Os que restauram e os que restaram. Os que restaram, sobrevivente hoje dessa provação, irão restaurar o reino do Senhor. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Eu tenho que ser luz. Luz das nações, luz na luz, porque a única luz é nosso Senhor, Cristo. Eu tenho que ser luz na luz, luz em Cristo. Na igreja, que é o corpo de Cristo, associado ao Cristo, fazendo a vontade do Cristo, seguindo o Pai. Assim eu serei um servo para anunciar a redenção e a salvação até os confins da terra. É isso que nosso Senhor quer, é essa a nossa vocação, Foi essa a vocação de João Batista? Foi essa a vocação do servo de Isaías 42, sim. A isso o Senhor nos chama hoje. Irmão, irmã, o salmo de hoje é o 131:8 do grego, 139 do hebraico. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Então, louvar e agradecer o Senhor, dar graças ao Senhor. A grande ação de graças é a Eucaristia, Eucharistou, no grego é ação de graças. A grande ação de graça hoje é essa Eucaristia. E por que eu tenho que dar graça ao Senhor? Porque Ele nos formou, Ele nos criou, Ele nos conhece e nos formou de modo admirável. Não tem tristeza para nenhum de nós, porque eu fui criado e formado por Deus de modo admirável. Ninguém gosta de mim, Deus gosta. Não é gostar não, Deus deu a sua vida por você, então se alegre. Você é um ser único, ímpar. Não tem ninguém igual a você. Ninguém é igual a mim, nem igual a você. Né? Cada um de nós é único aos olhos de Deus. Tá? Então se alegre. Tá? Senhor, vós me sondais e conheceis. Aquele grande canto bonito, né? Senhor, né? Vós me sondais e conheceis. Conheceis quando me sento e me levanto. O Senhor conhece tudo. Por que é que eu tenho que ficar triste? Por que é que eu tenho que ficar sem sentido? Ah, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor nos conhece. Conhece o que está acontecendo, tudo. Ele nos sonda o nosso íntimo, sonda o nosso coração. Conhecer quando eu sento, eu me levanto. Tudo. Ele já conhece toda a nossa vida, o que vai acontecer na vida toda. De longe, penetrar meus pensamentos. De longe, Ele conhece o nosso pensamento, quem é o Senhor. Perceber quando me deito e quando eu ando. Tudo. O andar, o levantar, o cair, o tropeçar, o ir, o não ir, o voltar. Tudo. Os meus caminhos são todos conhecidos. Conhece tudo. E conhecer aqui tem um sentido de ter uma relação, uma experiência com a pessoa. O Senhor nos conhece a modo experiencial. Experiencial. E Ele quer ter uma experiência espiritual conosco. Através de uma vida de oração, de castidade, de celibato, de tudo, entregando tudo a Ele. A gente só terá paz quando for fiel na nossa vocação. Não tem outra paz, não. Por que é que o mundo hoje perdeu a paz? Porque não é fiel. Muitos não são fiéis hoje à vocação. Não são fiéis no matrimônio, não são fiéis no sacerdote, não são fiéis. Tem paz? Não. A paz é fruto da fidelidade. Quando eu sou fiel, então eu terei paz. Eu tenho paz quando eu sou fiel. E quando não sou, não tenho.
Os meus caminhos vos são todos conhecidos, conhece todos os nossos caminhos, todas as nossas decisões, todas as nossas estradas, tudo aquilo que a gente já fez até hoje e que irá fazer, porque para Deus não tem passado, presente e futuro, Ele é na glória tudo. O passado, presente e futuro para nós, porque nós somos seres no tempo e no espaço, para Deus não existe, porque Ele é na glória, não é que Ele está na glória, Ele é na glória, então não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Ele vê tudo na glória. O mistério é: eu estarei na glória um dia, se for fiel à lei do Senhor. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formaste. Está com depressão, triste? Leia aqui, salve. Guarde ele aí na mente, no coração. Ah, estou muito triste. Leia, o Senhor me formou de modo admirável. Isso é uma verdade de fé. Eu não dependo do que os outros pensam de mim, não. Eu não dependo do que os outros fazem por mim, não. O Senhor me criou de modo admirável e pronto. Aqui está a minha confiança, minha certeza, minha alegria. E aqui não entra a depressão, porque o Senhor me criou de modo admirável. Bonito do jeito que eu sou. Foste vós que me formastes as entranhas. Conhece as nossas entranhas. O mais íntimo de nós o Senhor não conhece. Tudo, o íntimo do coração, do pensamento, de tudo. E no seio de minha mãe vós me tecestes. Antes que a gente nascesse no seio da nossa mãe, no útero dela, o Senhor já nos conhecia e quis que a gente tivesse nascido. Ah, mas eu não gosto de mim porque minha mãe queria me abortar, não sei o quê. Que desde história. O Senhor quis que você nascesse e pronto. Não se importa com nada, não. Aqui está a causa de toda cura. Esse salmo aqui é a causa de toda cura. De rejeição. Ah, eu sou rejeitado. Por quê? Por fulano, e daí? Deus me escolheu. O que é um homem para uma mulher para me rejeitar? Deus me escolheu. Antes que eu nascesse, fui formado de modo admirável. Isso nos dá uma grande alegria, uma grande certeza no coração. No seio de minha mãe, vós me desceis, eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor. Quer vencer a tristeza? Louve a Deus, agradeça a Deus por tudo. Pela rejeição, glória a ti, Senhor, por isso, glória a ti, Senhor, pela vitória, glória a ti, Senhor, pela derrota. Não tem derrota em Deus, não, glória a ti, Senhor. Tá? Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formar. De novo, repete, eu fui criado, formado de modo admirável. Essa é a minha certeza, minha alegria. Minha autoestima está aqui. Minha autoestima não depende dos outros, do que os outros digam ou façam, porque são seres passíveis de crítica de tudo. Minha autoestima não depende do que os outros pensam ou fazem. São seres mortais como eu. Eles erram no conceito deles. Minha autoestima depende de quê? Do que está escrito aqui. Eu fui criado por Deus. E Deus me criou de modo admirável. Então eu sou um ser admirável. Independente do que digam de mim, eu sou admirável aos olhos de Deus, que é muito maior do que aos olhos de quem quer que seja. Os seres humanos, ao nos julgarem, muitas vezes condenarem, quem são eles? Eu não dependo do julgamento de ninguém, não. Eu dependo só do juízo de Deus, que está dizendo que me criou de forma admirável. Então pronto. Tanto faz, está tudo errado. Deus me criou de modo admirável. Tanto faz se fulano de tal me rejeita. Deus me criou de modo admirável. No dia que tiver alguma coisa na sua vida de hoje para frente, que alguém lhe rejeitar, diga assim, Salmo 138. Ele não vai entender não, aí você diz a ele, Deus me criou de modo admirável. Você está me rejeitando aí, isso, aquilo, injusto. Deus me criou de modo admirável. Eu não dependo do seu conceito. Pode dizer. Isso não é orgulho não, isso é uma certeza. Não sou julgado por ninguém. Sou julgado por Deus, que me criou de modo admirável. Não dependo do conceito dos outros. Pronto. Que está a causa de toda cura. Cura de rejeição, cura de depressão, está aqui. Porque de modo admirável me formaste. Até o mais íntimo Senhor me conhecer. E o Senhor
que me criou de modo admirável, me conhece o mais íntimo de mim. Essas pessoas que me julgam, me rejeitam, me não sei o quê, não me conhecem. Eu conheço só a aparência. O Senhor que me conhece no íntimo não me rejeitou. E não só não me rejeitou, Ele me criou de modo admirável. Então eu sou um ser admirável. Em todos os sentidos eu sou admirável, porque o Senhor me criou de modo admirável. Nenhuma sequer de minhas fibras ignorou. Uma célulazinha o Senhor não ignorou. Tudo Ele conhece, todas as entranhas, todas as articulações, todo o sangue, tudo, toda a célula, átomo de célula, nêutron, próton, sei lá o que. A menor partícula que eu tenho, Ele conhece. E mais do que isso, que isso é biologia, mais do que a parte biológica que Ele conhece, é a parte do coração que Ele conhece. Toda intenção que eu tenho, Ele conhece. Intenção boa e ruim, Ele conhece. E ainda assim, Ele me criou de modo admirável, para que eu ressuscite. Então, as pessoas mortais, o que elas pensam de nós são mortais, passageiro. Tá? Tudo é aqui. Só Deus é absoluto. Tá? Então, não se deixe levar por nenhuma depressão, não. Nenhuma rejeição, não. Leia aqui, toda a vida que sentir triste, leia o 138. O Senhor conhece tudo. E Ele me formou de modo admirável. Quando eu era modelado ocultamente. Né? Ele me modelou. Então, quem é você para dizer que eu não presto? Se Ele me modelou. Quem é o ser humano para entrar na minha vida e querer me destruir se Deus me modelou? Se eu sou imagem e semelhança de Deus. Também não julgue, não. Não vá agredir o outro, não. Só que não entre em tristeza. Pronto. Não se deixe abater. E recite lá. Não fique só no passivo, não. Irmão, irmã, Salmo 138. Deus me modelou de modo admirável. Aí ele vai gritar, Deus me modelou de modo admirável. Pronto. Era formado nas entranhas subterrâneas, dentro do coração de nossa mãe, no útero. Na fecundação lá, Deus te formou, me formou de modo admirável. Pronto. E aí o que eu tenho que fazer? Louvar e agradecer a Deus. O louvor e o agradecimento afasta toda a tristeza de nós, do nosso coração. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse salmo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa missa. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que está acontecendo na minha vida, por essa doença, por esse vírus. Eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que tu farás o bem dessa coisa ruim que tu não criaste. Então eu te louvo e te agradeço. Em vez de ficar toda hora reclamando, murmurando, agradeça a Deus. Porque o fundo de toda cura é isso. O fundamento de toda cura é isso. Deus me criou de modo admirável. Irmão, creia. A segunda leitura, que na verdade é a terceira leitura, é um anúncio, tá? É um anúncio nos Atos 13, 22 a 26. Deus fez surgir Davi como rei. Davi é um rei, o rei Davi. E assim testemunhou a respeito do rei. Encontrei Davi, filho de Jessé, pequenininho, era um jovenzinho de 15 anos lá, 15, 16. Homem segundo meu coração, porque eu não julgo segundo a aparência. Foi o que Samuel, lá quando foi ungir Davi, pensou que era outro, e Deus disse, não, eu não olho a aparência, eu olho o coração, eu quero é Davi. Então o Senhor escolheu Davi por causa do coração. Não era porque ele era perfeito, não foi não, ele pecou por adultério e assassinato, mas se arrependeu. Então qualquer pecado tem perdão? Tem. Qualquer pecado pior do que adultério e assassinato do rei Davi, o grande, Deus perdoou na hora. Teve consequência? Sim. Ele pagou o pecado? Sim. A casa dele, o sangue nunca deixou a casa dele, nem o adultério. Então o pecado traz consequências. Mas não quer dizer que eu estou no inferno, não. Se eu me confessar, eu vou para o céu. Vou pagar. Ou aqui na terra, ou no purgatório, mas eu chego no céu. Homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo minha vontade. O que é que agradava a Deus no coração de Davi? Porque ele era um servo do Senhor. Não era só rei, não. Ele fazia a vontade do Senhor.
Davi agia com o coração. Volto a dizer, não era que era perfeito, não, pecou. Mas na hora, ele não quis justificar o erro, não. Ele caiu no chão e disse, pequei, Senhor, misericórdia. Então, quando eu pecar, quando você pecar, não queira justificar, não. Ah, eu caí, mas foi isso e aquilo, não sei o que, estava chovendo. Não se justifique. Pecou, diga, eu pequei. Estou arrependido, misericórdia. Quando for confessar, não arrudei, não. Em geral, fica arrudeando. Coloca o pecado bem pequenininho. Aí eu pisei na formiga sem querer. Aí o pecado grande fica arrudeando. E às vezes nem diz. Vamos, deixa a formiga que você pisou sem querer, diga logo o que é. Eu fiz isso, misericórdia. Está arrependido? Estou. Tem perdão? Na hora. Pode ser o que for. Depois a penitência. Na hora não tem mais culpa, né? Quando seguiu todo o critério da confissão, não tem culpa, tem pena, penitência. Aí cumpre a penitência, vai para o céu, vai. Tá? E assim é a nossa história. Então, o que agrada o coração de Deus em relação ao coração de Davi, o coração de Davi em relação ao coração de Deus, o que é? Porque Davi faz a vontade de Deus. E é sincero. Quando a arca da aliança entra lá, está entrando no santuário, o que ele faz? Fica só de tanga lá, não estou dizendo que você fique de tanga, não. Ficou de tanga louvando a Deus. A sinceridade do Davi. Aí uma rainha lá, filha do Saul, que era mulher dele, uma das, julgou ele. Tu, o rei de Israel, aí só de sunga e tal, para o meu Deus eu louvo é nu. Não estou dizendo que você vai louvado não, mas a sinceridade dele. Francisco de Assis ficou nu, deixou tudo, foi seguir a Deus. Jesus na cruz nu, não tinha nada. Jó, nu, saí do ventre, nu, nasci. Senhor Deus, Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então é a sinceridade do rei. É que ele fazia a vontade do Senhor, coisa que o Saul não era sincero. Quando o Saul pecou e o Davi pecou. O Davi pecou por adultério e assassinato. O Saul pecou por desobediência. Aparentemente, o pecado de Saul era menor. O Senhor tinha mandado consagrar tudo da guerra a ele. Tudo que animal lá, sacrificar para ele. E o Saul pegou um gado aqui, outro acolá, uma vaca, um boi e ficou. Aí na hora que o Samuel veio, dizendo, tu não cumpriste a vontade do Senhor, ele se justificou. Ah, mas eu cumpri, não sei o que, eu fiz isso e aquilo, era meu dia, eu não sei o que. Não se justifique. Devia ter dito, pequei, misericórdia. Foi o que o Davi fez, pequei, misericórdia. O Davi era outro profeta, Natan. Com Saul era Samuel. Aí por que o Saul quis se justificar? Não ter perdão. Perdeu o reino. E Davi continuou, apesar do pecado pior. Então o que importa é o que é sinceridade. Pecou? Pequei, Senhor, misericórdia. Estou arrependido, quero pagar a penitência. Pronto. Segundo, prometera da descendência de Davi. Então, primeiro o anúncio que Davi era isso, homem fiel, justo, né? Fazia a vontade do Senhor. Segundo, prometera. O Senhor fez surgir de Davi um descendente. Da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, Jesus Cristo. Então o discurso aqui iniciou por Davi, o grande rei de Israel, agora é Cristo. Quem é Cristo, segundo o relato do Atos? O descendente do rei Davi. Então é rei. Quem descende de rei é rei. Um Salvador que é Jesus. Antes que ele chegasse, tem um terceiro anúncio de Davi, anúncio do Senhor, e agora o anúncio do precursor. Precursor, aquele que vem antes. Precursor, aquele que vem antes. Né? Fazer o quê? Preparar o caminho. O precursor prepara o caminho de quem? Do Senhor. Está lá em Isaías 40. Preparai o caminho, os caminhos do Senhor. Lá em Isaías 40 é para o retorno do exílio. João é preparando uma via de penitência, batismo de penitência para a chegada do Senhor. Antes que ele chegasse, quem? Jesus, João pregou um batismo de conversão. Qual é a diferença entre o batismo de João
E aquele de Cristo, o batismo de João, não perdoa o pecado, não perdoa os pecados. O batismo de Nosso Senhor perdoa os pecados. É o da Igreja Católica hoje. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora é tirado o pecado original. E João tinha autoridade de tirar o pecado, nenhum pecado, mas não original. O batismo de João era só para se converter. Para preparar, precursor, o quê? O Senhor, a vinda do Senhor. E quando o Senhor veio, ele batizou Jesus simbolicamente, que não foi ele, foi o Espírito que desceu. Né? E Jesus precisa de batismo. Anunciando que ele era o Cordeiro de Deus, aquele que ele não era digno de desatar a correia de sandália. Que Jesus tinha que crescer, diminuir. Então João é muito importante para nós. Você quer ser santo? Quer? Faça igual a João Batista. Precursor, anunciador do Cristo. Anuncie. Não se gloriava de nada, queria ser pequenininho, ser um servo, ser a correia da sandália. Seja. João dizia, é necessário que ele cresça e eu diminua. Faça igual. Diminua. Deixe Cristo crescer na tua vida. Qual é o grande erro hoje da humanidade? Querer se engrandecer. O orgulho. Qual é o grande pecado hoje das nações? O orgulho. Cada um quer o mais forte, o mais poderoso, que tem guerra, que tem bala, tem isso, bomba atômica. A guerra vai levar o quê? A morte. Destruição e vírus. Façam como João Batista. Nações aí escutem. O maior é o menor. Não queira crescer não, se engrandeça com fortaleza, com bomba atômica não. Seja o menor, anuncie o reino de Deus. Então faça você. É necessário que o Cristo cresça e que eu não cresça, que eu desapareça. Que minha vida seja anunciar o Cristo. Pronto. Estou feliz quando ele é anunciado. E quando eu não sou anunciado. Isso serve para aqueles que anunciam hoje Nosso Senhor aí, tantos aí na mídia e tal. Né? Querem só aparecer muitas vezes. Queira não. Queira aparecer não, anuncie Nosso Senhor. Queira ser quem você é. Quem tem que crescer é Nosso Senhor. Ah, se esse pessoal de mídia aí, inclusive católico, conhecesse isso. Porque esse orgulho, eu acho que você não é nada. Você tem que anunciar Nosso Senhor. Seja você quem for. E aquele profeta, inclusive católico, que está se auto-anunciando, tchau, não chega no reino de Deus. Então que a gente diminua, que Nosso Senhor cresça. Nossa vocação é diminuir. Anuncie quem que eu tenho que anunciar? Cristo. Com toda a força que eu tenho. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Hoje, aqueles que ainda não conhecem Nosso Senhor, que sejam preparados para ser batizados, catequese batismal. Estando para terminar sua missão, e antes de morrer foi um Marte. Então nossa vocação tem que ser igual a de João. Necessário que ele cresça, que eu diminua, e no final ele foi um Marte. Ele deu o sangue dele pelo sangue de Cristo. Denunciou a injustiça de um rei, o adultério de um rei. Gritou, tu és um adúltero. Morreu. Morreu testemunhando a verdade. Esse grande profeta que é João Batista. Estando para concluir sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensar que eu seja. Igual, não se orgulhou. Então serve para nós. Não se orgulhe. Você tem que anunciar o Cristo, não é você não. Seja quem você for. E quando você escutar o anúncio, não fique endeusando ninguém não. O importante é o anúncio do Cristo. O importante não é quem anuncia o Cristo. Não é Paulo, não é Apolo, não é ninguém. É o Cristo que é importante. Mania de endeusar todo mundo. Eu só endeuso Deus. Mais ninguém. Eu não sou aquele que pensar que eu seja. Depois de mim, anunciar o Cristo. Vem aquele do qual nem mereço desatar a sandália, correia da sandália. Olha a humildade de João. Vida no deserto, toda a vida no deserto, penitência, a gente não chega nem perto. Jejum, oração, penitência.
Ele se orgulhou? Eu não sou digno de desatar a correia da sandália do Cristo. E era digno? Era não, porque ele é um ser humano. E João ainda é da antiga aliança, ele não é nem da nova aliança, que ele morreu antes de Cristo. Você é maior do que João nesse sentido, porque nós pertencemos à nova aliança, e o Cristo vai dizer. Aqueles que nasceram na nova aliança é maior do que João, porque hoje é outra aliança. E sendo tão grande e ainda pertencendo à antiga aliança, e nós ainda sendo maiores do que ele é muito humilde. O Senhor vai dizer, o menor no reino de Deus é maior do que João. O sentido dessa frase qual é? Nós, o menor do reino de Deus, nós, do reino de Deus que é nova aliança, é maior do que João. Por quê? Porque João pertence à antiga aliança. Então, cada um de nós, você e eu, a gente é maior do que João até na vocação, em tudo. Mas é menor na vida, porque ele fez o que ele fez. Maior porque a gente é de uma outra aliança. Agora a aliança com o sangue de Cristo. E João ainda é da antiga aliança. E não tem nem comparação entre a nova e a antiga aliança. O João não tinha a plenitude do Espírito Santo que eu tenho que adquirir no dia do meu batismo em você. Porque eu pertenço à nova aliança e ele não. Eu não sou aquele que pensar que eu seja. Depois de mim vem aquele e veio, do qual nem mereço desatar a correia das sandálias. Aí o anúncio vem e finaliza. Descendente de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem da salvação. Anúncio da salvação. Tá? Falando de quem? Davi, nosso Senhor João. Eu não sei o que eu devo anunciar. Anuncie o que está aqui. Fale da antiga aliança, fale de Davi e tal. Fale de nosso Senhor, que ele é o novo Davi, o novo rei. Fale de João, que preparou. Hoje o anúncio na Igreja Católica é isso. A Sagrada Escritura nos dá pista de anúncio. O que eu tenho que fazer? Anunciar. Entregar toda a minha vida a nosso Senhor, pedir perdão e anunciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o Evangelho, Lucas 1, 57 a 66, 80. Com muita atenção. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, e não João, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai se chamar João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e Ronan chamou. E todos ficaram admirados. Naquele instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo. A notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia, se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se manifestou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho que eu vou refletir essa palavra do Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, parente de Nossa Senhora, prima de Nossa Senhora. Tá. João foi concebido 6 meses antes de Nosso Senhor.
Ele é 6 meses mais velho que Nosso Senhor. Leia lá Lucas 1, 26. No 6º mês da gravidez de Isabel, quando Nosso Senhor foi concebido no seio de Maria, João já tinha 6 meses. Faltavam 3 para nascer. Maria foi lá ajudar até ele nascer. Ela deu à luz um filho, quem? Isabel. Isso aqui é o relato do nascimento de João. Leia lá em Lucas 1, todinho. O pai dele quem era? Zacarias. Era um sacerdote muito conhecido. Na hora do anúncio do nascimento de João, ele não acreditou não, Zacarias. Duvidou. Aí ficou mudo. O anjo disse, tu vai ficar mudo até o menino nascer, para tu aprenderes, né? A não duvidar do Senhor. Então, não duvide do Senhor. Então, Isabel deu à luz um filho. Nascimento de João. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Por que misericordioso? Porque Isabel era estéril, não podia dar à luz. Uma velhinha já com 80 ou 90 anos. Como é que pode? Nosso Senhor fez ela dar à luz e fez Maria virgem que não teve relação da luz. De um estéril gerou João, de uma virgem, o Filho de Deus. No 8º dia, foram circuncidar o menino. O que é circuncidar? Cortar o prepúcio do pênis do menino. Até hoje é uma lei para Israel. Todo macho lá tem que cortar o prepúcio. E quando é no 8º dia. Ainda hoje tem cultura aí que faz isso. Cultura hebraica faz. Então, no 8º dia, foram circuncidar o menino. E nesse dia, colocaram o nome do menino. Não tinha um batismo aí como nós temos, não. João ainda é da antiga aliança, eu disse. Tinha o quê? Circuncisão. No 8º dia, vão circuncidar e nesse dia colocam o nome do menino. Então foram circuncidar João. E queriam botar o nome do menino de Zacarias, que é o nome do pai. O pai estava mudo. Então criou aí uma questão. Foram circuncidar, botar o nome do menino, né? E o pai mudo. Quem botava o nome era o pai, não era a mãe não. Era da cultura deles. Ainda hoje é da cultura deles. Cultura bíblica. Ah? Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe disse não. O nome dele é João. Os parentes tudinho, não pode ser João, porque não tem João na tua casa. Tem que botar o nome do pai. Não é o nome do pai, é João, que é a raiz de Ren, graça. E Erronã, é a raiz de graça. Ele é o agraciado por Deus. E Erronã, João. E ficou aquela discussão. Queriam colocar o nome de Zacarias, não é Zacarias, é João. Mas Isabel não podia decidir. A questão era essa. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. E aí chamaram o Zacarias, o pai, fizeram o sinal, né? Porque ele estava mudo. Perguntaram, e aí, como é que bota o nome desse menino? Ele pegou uma tabuinha lá, que não tinha caderno, nem internet, o negócio. E escreveu. Ierronã chamou. Ierronã chamou. João, o nome dele. O nome dele é João. Ierronã chamou. Shem, nome. Shem, nome. E todos ficaram assustados. Era o que Isabel tinha dito. E não era ninguém, não tinha ninguém na casa com esse nome de João. Naquela hora, Zacarias começou a louvar a Deus e a cantar e a gritar, porque tinha acabado a prova dele. Ele não tinha acreditado no anjo. E o anjo disse, no dia que o menino nascer, e aqui, na verdade, no dia que ele for dar o nome do menino, tu vai falar de novo. Naquela hora, a boca de Zacarias começou a louvar a Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelo céu, pela terra, por tudo. Todos os vizinhos ficaram muito assustados, com medo com aquela história. Que história é essa? O pai mudo começou a falar, colocaram o nome de Ierronã. Ierronã, não tem Ierronã. Deveria ser Zerariá. Zacarias não é Zerariá, é Ierronã. E o pai começou a falar agora.
Ficou 9 meses mudo, agora está falando. Que história, menino é esse? Que história é essa desse menino? Se fosse no interior do Ceará, nós ficava todo mundo. Como conversa é essa? A notícia, todos os vizinhos ficaram com medo. Né? Aquela coisa, né? A notícia se espalhou, como hoje teria se espalhado, por toda a região montanhosa da Judéia. Isabel morava numa região montanhosa. Tá? Uma Serra de Guaramiranga. Seria mais ou menos isso aí. E todos que ouviam a notícia correu. Ficavam pensando, o que vai ser esse menino? Nasceu desse jeito, teve um anúncio de um anjo. O pai ficou sem falar, agora está falando, louvando a Deus. Botaram o nome de João, não tinha João lá. Ficaram todo mundo se interrogando. O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. De novo, mão protetora. Quando falar em mão do Senhor, é proteção. Proteção, protege. A mão do Senhor estava com ele. Com quem? Com João. É o precursor de Nosso Senhor, o grande João Batista. Se alegre hoje, irmão, porque a nossa vocação é ser igual a esse menino aqui. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, em idade, em graça e tudo. Cresceu. Só que ele era muito espiritual. Ficou a vida toda no deserto, jejuando, se preparando para anunciar Nosso Senhor. Vivia nos lugares desertos, até o dia que se apresentou, se manifestou a Israel. Esse é o nascimento de João Batista. Muito parecido com o nascimento de Sansão, leia lá. Muito parecido com o nascimento de um profeta. Isso aqui é o relato do nascimento de um profeta. E mais do que um profeta. Tá? Entre os nascidos de mulher, nenhum é igual a ele. Nenhum teve a missão dele. Entre os nascidos de mulher, nascimento natural, ninguém é maior do que João. Só Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, depois de Nosso Senhor e Nossa Senhora, quem é o maior? João. Não é Pedro, não? É não. Não é José, não? É não. Não sou quem disse, não sei eu, não. Não posso dizer outra coisa. Ele diz, entre os nascidos de mulher, nascimento de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Só ele e Nossa Senhora. Por quê? Nossa Senhora nasceu sem pecado e ele foi gerado sem pecado. Ele é Deus. Então João é maior do que José, Pedro, Tiago, tudo. A devoção que você tem depois de Nosso Senhor e Nossa Senhora tem que ser a João. Entre os nascidos de mulher, ninguém é igual a João Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Ele é muito grande entre os nascidos de mulher, maior do que todos, menor do que eu e que minha mãe, que Maria. Mas o menor do reino de Deus, todos aqueles do reino de Deus, eu, você, nós somos maior do que ele. Por quê? Porque ele pertence à antiga aliança e nós à nova aliança. Que o Senhor nos dê a graça de, na nossa missão, fazer igual que João fez, ser fiel até o fim e morrer por Cristo. Diminuir, deixar Nosso Senhor aparecer, não querer aparecer e dar o sangue por Cristo até o final. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima.